aí as apresentações de praxe e vamos retomar a questão 628. Eu nem sei para que lado que eu olho aqui. Vou olhar para esse lado aqui. Retomar a questão 628 do Livro dos Espíritos, né? Que Allan Kardec pergunta aos codificadores por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todas as pessoas, né? E a resposta é tão simples, né? Eclesiastes, capítulo 3. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. É simples. Simples assim, né? Então, importa que cada coisa venha ao seu tempo. Você pegar um bebê que está engatinhando e inscrevê-lo na corrida de São Silvestre, óbvio que você não vai obter nenhum sucesso, né? Não vai conseguir nenhum sucesso. Então, é preciso que ele engatinhe. Primeiro, ele vai precisar aprender a sentar. Depois, ele vai precisar aprender a virar de um lado para o outro, se apoiar no braço, conhecer a força dos seus braços que vão sustentar o seu tórax. Depois, engatinhar, dar os primeiros passos, ficar de pé, caminhar, né? Depois, aprender a correr. Então, é cada coisa no seu tempo. E os codificadores lembram que a verdade é como uma luz muito intensa. A gente precisa ir se habituando a ela aos poucos, né? Para que a gente não fique cego, né? Que a gente não perca a visão diante de tanto esclarecimento. Então, trazer esses conhecimentos que estão sendo trazidos agora, nesse momento, numa época em que o homem não estava pronto, era infrutífero, porque as pessoas não iam aceitar. Elas não iam aceitar, elas não iam entender, elas não iam assimilar, então não adiantava, né? Aí nós mostramos na semana anterior, né, que esse mercador, esse comerciante de tecidos, fabricante de tecidos, ele descobriu, por acaso, né, micro-organismos, através do análise das tramas do tecido, e um dia ele colocou, né, aquela lupa rudimentar numa gota de água da lagoa perto da sua casa, e aí ele viu o que ele chamou de animanúculos, pequenos animais. Então, ele foi o primeiro a ver os micro-organismos, os glóbulos vermelhos, por exemplo, né? O fluxo sanguíneo dentro de uma artéria, os espermatozoides, né? Então, ele foi o primeiro ser humano a enxergar uma bactéria aqui na Terra, né? Mas o que acontece? Quando ele foi levar isso na academia, né? Que eles deveriam ver aquilo, eles deveriam endossar aquela descoberta, né? Quando ele levou isso até a academia, riram dele, né? Os cientistas não acreditaram em nada, mesmo vendo. Mesmo vendo, eles não acreditaram. Eles diziam que devia ter uma explicação para qualquer coisa, mas não era coisa invisível que estava vivo, não. Aquele homem era um louco, né? Então, isso não é muito familiar para vocês, né? Não é muito familiar?
pergunta que a gente fez na semana anterior, de posse, né? Dessas constatações, de posse dessas informações, é que o homem, ele só acredita no que ele quer. Só. Você pode mostrar para ele a verdade, mas se ele não quiser, não acredita. Né? Ele chama de inverossímil, ele chama de ilusão, de qualquer coisa, misticismo. Né? Então, o nosso intuito, né, é de poder, aos poucos, nos reportando a essa pergunta do Livro dos Espíritos, aos poucos, né, e desenvolvendo um material, trazendo o conhecimento aos poucos, fazendo vocês lembrarem de coisas que vocês aprenderam nas suas vidas paralelas, ou aqui mesmo, e aos poucos ir formando, né, um raciocínio lógico. Um raciocínio que dê a vocês condições de um dia vocês descobrirem que as bactérias, que os vírus, que os micro-organismos e que as entidades biológicas extraterrenas existem e estão aí, né? Então, essas entidades são os novos organismos não humanos, nas palavras dos seus catedráticos, né, a serem aceitos pela humanidade terrena. E digo mais, nós somos reais. Acredite quem quiser, né? Então, esta semana houve muito burburinho em torno das afirmações de 3 grandes oficiais, né? Que foi no Congresso americano, são delatores, né? Delatores, falar de tudo que eles sabem que acontece, né, nos subterrâneos das zonas militares proibidas. E é claro que a NASA se apressa em dizer que não existe nada disso, está provado. Está provado. Uma coisa é o sistema não querer causar pânico nas pessoas, e nós compreendemos. Isso nós compreendemos. Outra coisa é o sistema continuar iludindo as pessoas. Isso nós não admitimos e demos um prazo. Né? Ou eles vão cumprir esse prazo, ou então eles vão ser surpreendidos, né, de uma forma assuntosa. Né? Então, nós somos as bactérias da atualidade, os vírus da atualidade, nós não existimos. Só daqui a uns tempos para se provar. Né? E vocês estão cansados de saber que um assunto que era muito raro na década de 50, por exemplo, hoje se tornou assunto de qualquer reunião de comadres, não é assim que se fala aí no seu planeta? Né? O avistamento de naves. Podem ser naves físicas, podem ser naves plasmáticas, né? Podem ser sondas ufológicas, que são aquelas luzes que não têm forma. Não importa. O que importa é que nós estamos no nosso trabalho de
fazer a quarta revelação. E estamos nos 4 cantos desse planeta. Lembrando as palavras do nosso mestre. Na casa do Pai existem muitas moradas, e uma frase que foi omitida pelos teólogos quando da compilação dos 4 testamentos foi isso aqui. Na casa de meu Pai existem muitas moradas e muitas humanidades, e eu vou lhes preparar um lugar. E muitas humanidades. Foram palavras ditas pelo Cristo, não foi por mim, não. Está lá no Vaticano. Está lá no Vaticano, na sua biblioteca. Os antigos escritos, mas que não podem vir à tona, porque, imagina, quando o Vaticano abrir, né, a sua biblioteca, o seu submundo, ali está com a história do planeta. Ali tem a história do planeta, ali tem um registro de tudo que já aconteceu nesse planeta. Inclusive em relação a Yoshua. E se isso vir à tona, o que acontece? Essa igreja rui. Porque os homens ainda não são capazes de compreender que o Cristo está acima disso tudo, que se chama instituição. Isso se chama instituição. Cristo está acima disso tudo. A igreja ruir não significa que o Cristo caia com ela. E é por isso que nós estamos desenvolvendo esse trabalho, né? Essa quarta revelação. Porque ele é cósmico, ele não é terreno. Então, o que o homem não conhece, se não conhece a nós outros, ele julga que não existe. E morreu aí o assunto, porque o orgulho dele não dá a ele a capacidade de ser humilde para receber o conhecimento, para refletir sobre o que ele está recebendo. Ele não consegue ter essa humildade. Mas a palavra do Cristo é essa. Vocês vão conhecer a verdade. Olha o Cristo falando para aqueles cientistas, né? Lá da época ele morreu em 1723, daquele Antoni van Leeuwenhoek. Ele morreu em 1723. Olha o Cristo falando para aqueles cientistas de 1723. Né? Ó, vocês vão conhecer a verdade, viu? E a verdade vai libertar vocês. Hoje eles não conhecem a verdade? Eles não sabem que existem bactérias, vírus, ácaros, vírus gram-positivos, vírus gram-negativos, bactérias boas, bactérias ruins, micro-organismos de todas as espécies. E essa verdade que hoje a ciência sabe, não libertou a ciência? Foi com base nessa verdade que a ciência desenvolveu medicamentos capazes de curar as piores infecções e mazelas do corpo físico. Os antibióticos, por exemplo, os corticoides, né? Um que está muito na moda, aí que vocês tomam muito, como sendo as bactérias vivas, né? Para trabalhar a flora intestinal. Então, trouxe a liberdade. E o dia que eles nos aceitarem, né? E entenderem que nós, olha as palavras de Jesus, eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir.
E a hora que eles entenderem que nós não viemos destruir a lei, nós não viemos destruir o que está montado, nós viemos trazer a verdade. Agora, se a verdade transformar, se a verdade ruir instituições arcaicas, instituições que exploram a crença do homem, instituições que alimentam a mentira no homem, aí é outra coisa. Mas nós não viemos destruir a lei. Né? Voltando às bactérias, né? Observem que a ciência, né, ela descobriu somente 4% da matéria normal do universo. O homem achava que ele já sabia muito, né, sobre o universo. Ele achava que ele era o bambambam, né? E, recentemente, antes que o Hubble, né, desse o cargo de primeiro lugar para o James Webb, né, ele descobriu, né, que o homem não conhece 1/10 de tudo que ele acreditava existir. Porque o Hubble, ele só conseguiu ver um quadrante. Então, ele não conseguiu, ele não conhece, o homem, vocês não conhecem 1/10 de tudo que vocês acreditam conhecer. E olha que nós estamos falando apenas e tão somente do universo provável. Porque se eu começar a falar do universo improvável, que são os multiversos, aí a coisa piora. Então, do que é feito o universo? Prestem atenção. Por favor. Isso aqui, ó, é o seu universo, é tudo que vocês conhecem. Só isso aqui. Esse resto aqui vocês não conhecem. Esses 23% vocês sabem que existe, vocês conseguem perceber a presença dele, embora não consigam ainda detectá-lo, mas conseguem perceber. Agora, esses 73% vocês nem fazem ideia. O que é o fluido cósmico universal? Alguém já explicou para vocês de verdade o que é o fluido cósmico universal? Não. Então, do que é feito esses outros 96%? Né? Do que é feito? 23% do universo, matéria escura. 73% energia escura. E se vocês só conhecem, né, a matéria normal, que é isso que pega, que toca, que é 4%, 96% vocês não fazem ideia. E tem gente que acha que sabe alguma coisa. Não é não? Tem gente que acha que é o dono da verdade. Esse que é o perigo. A necessidade de pensar, de refletir, de analisar, comparar, né? Concluir. Então, isso aqui, ó, são fotos de galáxias nascendo. Tudo que o homem vê é apenas uma pequenina parte do que há. Muito bem. Os seus maiores telescópios não têm capacidade de captar mais do que uma pequenina fração do quadrante do universo.
Agora, quando a gente olha uma imagem como essa, tão bonita, tão linda, né, de uma galáxia nascendo, de uma estrela nascendo, de um universo nascendo, né, nós começamos a questionar como que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Já não foi tudo criado? Já não está tudo pronto? Só expandindo? Porque essa é a maior crença das pessoas. Já está tudo pronto, só está expandindo. A única coisa que acontece é que as estrelas nascem, crescem, morrem e dão origem a novas estrelas. Galáxias chocam-se uma com as outras ou são engolidas umas pelas outras e formam galáxias muito maiores. São transformações, não são mortes. Concordam? Mas o que acontece? O espaço-tempo, eu não vou dar aula de física, mas eu preciso entrar em alguns conceitos para que vocês entendam. Espaço e tempo, duas coisas essenciais na criação. E o espaço-tempo, ele pode dilatar. Ele pode se expandir e ele pode se contrair, né? E nesse movimento de expandir e contrair, ele pode criar a matéria. Então, dessa forma, a matéria, dentro desse contexto do espaço e do tempo, duas coisas, o espaço e o tempo, nessa expansão e contração, em que os átomos se chocam, se separam, se aglomeram, isso tudo forma a matéria. E a matéria, né, essa matéria, ela pode ser criada, ela pode ser transformada, recriada, mas jamais ela morrerá. Por quê? Porque vocês conhecem um ditado que aqui na Terra é muito mal desenvolvido. Nada se perde, tudo se transforma. Não é isso? Não é assim o ditado de vocês? É a mesma coisa. No universo, nada se perde. Tudo se transforma. Então, a concepção teórica desses eventos de expansão, ela pode ser explicada por uma coisa que a ciência agora está começando a acordar, porque era bactéria. Quando eu falar bactéria, é aquilo que a ciência ainda não acredita, que se chama teoria das cordas, né? Então, existe essa teoria, que é a única teoria capaz que ela consegue unificar, juntar, né, as quatro forças da matéria que são conhecidas pelo homem. Então, significa que existem mais forças da matéria que não são conhecidas pelo homem. Vocês conhecem, por exemplo, a força da matéria quintessenciada? Não conhecem. Mas as quatro forças que o homem conhece da interação das matérias, né? O eletromagnetismo, vocês conhecem bem. As interações, que chama assim, interações fracas ou interações fortes. Interações fracas são aquelas que acontecem com base nos neutrinos. O que são os neutrinos? Os neutrinos, eles são elementos, são partículas que geralmente vêm em abundância de estrelas, né? Quando explodem, quando deixam de existir e que jogam isso no espaço. Então, tem a força, a energia forte, a energia fraca, o eletromagnetismo e a gravidade, que é a mais conhecida de vocês. E a teoria das cordas, ela consegue unir essas quatro vamos chamar assim, forças, ela consegue unir em condições microscópicas. Isso
está mais do que provado lá no seu grande acelerador de partículas. Ele consegue. Então, por isso que hoje está tão em voga a física quântica. Por quê? Né? Porque eles estão descobrindo que o micro-universo ele tem as mesmas características, embora não tenha as mesmas interações, mas ele tem as mesmas características que o macrocosmos. O homem não tem condição de conhecer os outros 96% do universo, mas ele tem condição de conhecer o micro-universo. Isso faz parte do seu autoconhecimento, de saber quem ele é, de saber de onde que ele veio. Né? Isso ajuda o homem no seu posicionamento. Então, o conhecimento, ele se torna possível na medida em que a humanidade vai o quê? Amadurecendo. Porque adiantaria na década de 40 falar isso que eu estou falando com vocês? Teoria das cordas. Né? Hoje a ciência já admite a vida inteligente em outros mundos. Ela já admite. Né? Porque a própria NASA, quando trouxe a revelação obrigatória, né, de alguns avistamentos e tudo, ela admitiu, existe vida inteligente em outros mundos. Não sabemos como eles chegam aqui, a mentira deles, né? Porque eles sabem. Mas aí o que acontece? A ciência hoje já admite a vida inteligente em outros mundos. Ela já aceita a teoria das cordas. Né? E também aceita a teoria dos buracos de minhoca como possíveis. Embora ainda não tenham encontrado as equações corretas, né, que tornem essas teorias verdadeiras do ponto de vista humano, porque o homem só acredita naquilo que ele conhece. Então, por enquanto, é teoria das cordas, teoria do buraco das minhocas, mas para mim não é teoria, porque eu uso o buraco das minhocas. Nós usamos nas viagens que nós fazemos de um mundo para outro. Então, hoje, prestem atenção. A ciência já olha o Big Bang, olha a polêmica que eu vou causar agora. O Big Bang é o começo de tudo, não é isso? Começo de tudo. Na Gênese é quando Deus, né, verbaliza. Não é isso? Mas eu vou dizer para vocês uma coisa que é a verdade, mas para vocês é uma teoria, mas hoje a sua ciência já admite que o Big Bang não é o começo da história. Não é o começo. Ele é o final da história. Olha que lindo. O Big Bang é o final da história. Então, vamos lá, vamos entender. O homem agora está começando a pesquisar o tempo de uma maneira diferente. Ele não entende o tempo. O homem não entende o tempo. Ele não consegue vislumbrar uma ordem para o tempo, porque o tempo ele manifesta de uma forma aqui e manifesta de outra forma ali, ele manifesta de outra forma em Marte, ele manifesta... Então, o que faz diferenciar o tempo? O que faz? Um exemplo bem fraquinho. Quando você está alegre, o tempo passa muito rápido. Quando você está triste, o tempo se arrasta. O que faz com que você tenha essa percepção? Porque isso é real. Mas o que faz? Né? Então, hoje, a ciência já admite uma coisa que se chama holografia do tempo. O tempo
ele aqui, na humanidade, ele é visto como sendo a quarta dimensão. Por isso que você está saltando da terceira para a quinta. E aonde que está a quarta? Pararam para pensar? A quarta dimensão é essa transição que os senhores estão fazendo. Não é isso? Olha só o que Mateus fala. Eu vos digo, Jesus fala, né? No Evangelho de Mateus. Eu vos digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, no céu será desligado. O que se chama isso que Jesus falou há 2000 anos? Se chama uma coisa que a ciência descobriu recentemente: entrelaçamento quântico ou emaranhado quântico. Toda vez que eu falar a palavra quântico, pensem em microcosmos, tá? Então, o que é o entrelaçamento quântico ou emaranhado quântico? Ocorre quando duas partículas ou mais objetos, tá, estejam de alguma forma tão ligados que quando um objeto ele é provocado, vamos dizer assim, o outro, esteja onde estiver, sente a mesma sensação. Ele pode estar a milhões de anos-luz. Existe, então, uma coisa que, né, é uma lei de Hermes Trismegisto, que vos fala, né, a lei de correlação. O que está aqui está ligado lá, e vice-versa. E aí existe uma lenda, alguma coisa assim, que fala assim, quando você corta uma árvore aqui, o correspondente dela esteja onde estiver, em qualquer parte do universo, sem tirar. Na mesma proporção. Né? Então, se você trouxer essa questão do emaranhado quântico, né, do entrelaçamento quântico, e se você, porque geralmente eles começaram a estudar isso com as partículas de luz, né? Você vai entender que, de alguma forma, você está conectada a o seu ser, a sua essência está conectada a uma outra essência. Se nós estamos falando em termos de grandiosidade, que essência é essa outra, senão o próprio Criador? Compreendem? O que acontece com você aqui, a sua dor, a sua tristeza, a sua raiva, vibra na sua contrapartida, né? Vibra na mesma proporção que a outra partícula. E, da mesma forma, de lá para cá. Só que eu não me permito perceber, porque eu estou muito imbuída dentro da matéria. Né? E por que eu estou falando do emaranhado quântico? Né? Porque eu falei que o Big Bang é o final da criação e não o começo. Né? Então, agora nós temos muito material para a gente começar a pensar sobre isso. Já ocorreu a vocês que o universo ele pode ser vamos falar assim, para vocês entenderem, uma tela holográfica? Já ocorreu isso? Né? Que tudo que vocês veem, tudo que vocês tocam, tudo que vocês conhecem, né? Pode ser simplesmente o resultado de uma
uma corda, da teoria das cordas, né? Nesse vasto, ou de um feixe, podemos chamar de feixe, porque nós estamos falando de um universo holográfico. Então, o que é um holograma? Né? O holograma, ele é um método de registro total. Agora, olha que interessante. Ele é o registro total. E cada parte do holograma tem um pedacinho da informação do todo. É que nem a história do espelho que quebrou. O espelho é o universo. Quebrou em 1 bilhão de caquinhos. Mas cada caquinho do espelho, ele tem as informações do todo. Porque se você pegar um caquinho e se olhar, você consegue se ver, não é? Então, preste atenção. O holograma é o Criador. O holograma divino é o Criador. Cada criatura, cada criação, não estamos falando só dos humanos, não. Cada criação, ele tem um pedacinho do todo. E quando eu falo que cada criatura tem um pedacinho do todo, eu estou dizendo que cada um tem dentro de si todas as informações no seu registro acástico. Tudo está lá no seu registro acástico. Né? Então, vamos voltar lá na criação. Vamos voltar lá, que eu falei que o Big Bang é o final e não o começo. Então, nós vamos entender o universo onde estão imersas as galáxias, onde está a matéria escura, onde está a energia escura. Vamos entender isso como sendo uma grande tela, um grande holograma. Holograma, só para o holograma são 2 feixes de luz se cruzam. Então, um grande holograma são vários feixes de luz se cruzam. É a luz, pronto, é a luz. Aqui na Terra vocês chamam de laser, né? E nós temos que pensar que a criação ela deve ser compreendida partindo de trás para frente. É como se o Big Bang fosse o final da criação. Então, vamos lá. Eu estou passando um conhecimento muito adiantado para vocês. Mas como esses conhecimentos são para daqui 50 anos, né? Então, está em tempo. Vamos lá. O modelo padrão que existe na sua ciência, que é a abordagem tradicional da física, dessa física que o João estudava aí, né? A física de partículas. Esse modelo padrão da física quântica, ele funciona perfeitamente para 3 forças da matéria. O eletromagnetismo, a interação forte, que é a força nuclear, e a interação fraca, né? Que é os neutrinos, que eu falei para vocês. Né? Mas não descreve esse modelo padrão a 4ª força, que é a gravidade, que é a força gravitacional. Ele não consegue descrever. Por quê? Porque a gravidade se comporta de maneira diferente. Então, no campo microscópico, no campo quântico, que é aquele campo do não tamanho, de que não tem tamanho, da nanotecnologia e daí para menos, né, do não tamanho, a gravidade ela se comporta de uma maneira totalmente diferente das outras 3 forças. Não precisa vocês entenderem isso, não. É só para colocar o meu raciocínio, chegar onde eu quero chegar. Né? Então, ela não se comporta da mesma maneira como ela se comporta aqui fora.
né? Então, na teoria do tempo, na teoria da quarta dimensão, né, como sendo princípio, porque o tempo é visto como um princípio, nós percebemos que na gravidade os espaços, né, eles podem emergir da matéria. Então, em vez de ser a matéria, ser o espaço que forma a matéria, é a matéria que dá origem ao espaço. Em função dessas 4 forças, tá? Não quero que vocês entendam isso, não. Isso é só para eu formular o meu raciocínio. Então, o que está acontecendo aqui? A gravidade vai funcionar como uma série de peneiras. Pensa numa peneira, né? Isso é a gravidade. Aí você coloca, né, a areia ali, de acordo com a trama, tamanho das tramas da peneira, né, ela vai permitindo a passagem dos grãos de areia ou das informações, né, de acordo com cada peneira. Não é isso? Aonde a trama é maior, passam os grãos maiores, as matérias maiores, as galáxias maiores. Onde o grão é menor, e assim. Isso também não lembra a verdade? Não lembra a verdade? Olha a sabedoria do Cristo, conhecereis a verdade. Só que a questão do livro dos Espíritos não pode ser aplicada de uma só vez. Porque vocês não entenderam nada do que eu falei até agora, mas só para chegar aqui. A peneira grossa, porque vocês estão saindo de uma peneira grossa e indo para uma outra peneira também, né? A física quântica, que é essa física do não tamanho, ela postula que tudo que existe no universo é energia. Isso os espíritos sabem, não sabem? A física comum, não, mas a física quântica, ela postula que tudo que existe no universo é energia. Se é energia, vibra. Pois não, senhores? A energia, ela vibra, né? Então, a energia, né, ela vibra e ela está intimamente interconectada com o todo. Lembra a teoria do entrelaçamento quântico? Isso já é constatado, né? Olha as almas gêmeas aí, ó. Tá vendo? A alma gêmea existe. Nesse ponto, nesse aspecto, a afinidade. No espiritismo, vocês chamam de leis da afinidade, mas vocês nunca foram a fundo para estudar a lei da afinidade. A lei da afinidade é a lei do emaranhado quântico ou do entrelaçamento quântico. Só isso. É a lei da afinidade, né? Então, a energia é eterna. A energia é eterna. Lembra quando eu falei dos atributos de Deus? Então, a energia é um atributo divino. A energia é eterna. Ela está em todos os lugares e ela não desaparece. Ela está tanto no macrocosmos quanto no microcosmos. E ela não desaparece. Ela é eterna. Ela está em todos os lugares. Mas ela muda de forma. Concorda? Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Esse corpo é energia condensada nessa forma. Eu que estou falando de outro lugar, tenho outra característica, outro rearranjo. Outro rearranjo. Até aqui, tá tudo bem, Eleusa? Anderson? Né? Um outro rearranjo. Então, ela muda de forma. E aí, essa forma pode ser na forma de um mamute, de uma formiga ou de uma entidade biológica extraterrena. O que tem de assustador nisso? O que é assustador nisso? A energia se transforma, ela se rearranja. Então, hoje,
a causalidade que a ciência tanto defendeu, né, ela é obsoleta. Ela deixa de existir. Né? E a realidade física passa a ser negada, porque não tem a realidade física, tem a realidade energética. Não é isso? Energética. Aí, quando eu falei da força do pensamento, nós vamos chegar. Tudo isso para chegar no autoconhecimento. Né? Então, imagine vocês. Vamos brincar. Imagine vocês. Nós estamos todos no futuro. E estamos indo para o passado. Eu sempre falo para vocês o quê? Que futuro o quê? Não existe. Não é isso que eu falo? Não é isso? Por que o futuro não existe? Porque eu não posso ir além dele. Então, o que eu tenho que fazer? Voltar. Tá certo? Por isso que eu peço para gravar e filmar os nossos estudos, para que isso fique registrado para a posteridade. Né? Então, eu não posso. O futuro não existe, eu não posso. Então, o que eu tenho que fazer? Imaginem que todos vocês, todos nós estamos no futuro. E nós temos que ir para o passado. Como é que é feito isso? Bom, imagine vocês o seguinte, nós vamos... Sabe quando vocês vão fazer exame dos olhos? O médico coloca uma imagem lá na frente, bem nítida, não é? Vocês enxergam ela está grande, está visível, uma imagem bem... E aí ele começa a mudar as suas lentes. E chega num ponto que você vê a lente totalmente embaçada. Não é isso? Né? Então, veja bem, todos foram criados simples e ignorantes. Mas foram criados de trás para frente. A parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. É que vocês só leem literalmente. Então, prestem atenção. Está no futuro. Imagine que está lá. O Big Bang é a grande imagem. Você está bem perto dele. Você vai afastando lentamente. À medida em que você vai afastando, essa imagem, que a ciência supõe ter 14 bilhões de anos, ela vai ficando o quê? Mais distante. Você já percorreu 14 bilhões de anos, segundo a sua ciência, né? E aí, para onde que você está indo? Você está indo para a origem. Você está indo para a origem. Não é isso que a gente fala, só que não com essas palavras? Você tá voltando à casa do Pai. Você está buscando o reino de Deus. Você é o filho pródigo, voltando para casa. Olha, gente, olha a semântica. Voltando. Se é voltar, eu estou indo para o futuro? Eu estou indo para onde? Para o passado. Todos estão indo para o passado, até você chegar à origem. Então, na medida em que vocês vão afastando, aquela imagem vai ficando opaca, 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 até que aquela imagem deixa de existir, porque você já alcançou um nível de perfeição tão grande, ela deixa de existir, você está bem próximo da fonte, né? Então, vai chegar um determinado ponto do tempo-espaço, estou falando de ciência, vai chegar num ponto do tempo-espaço, né, que vocês vão chegar à origem do Big Bang. Né? Vocês vão chegar à origem do Big Bang. Ou seja, o Big Bang é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Qual que é a descrição de alfa e ômega? Não é o que o Pai fala? Não é o que o Cristo acentua? Eu sou o alfa e o ômega. O Big Bang, ele está tanto no futuro quanto ele está no passado.
Você saiu do Big Bang, você está voltando para o Big Bang. Isso é ciência. Isso é física. E aí você estará de volta à sua origem. E antes da sua origem, o que existe? Nada. Nós não sabemos. Não nos é permitido conhecer. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque vocês estão saindo da infância espiritual e entrando na puberdade espiritual. Quando o homem começa a sua corrida, né, espacial, as duas grandes nações da época, né, porque hoje várias nações estão nessa corrida, ele começa também, né, nessa dilatação de tempo e espaço, ele começa a dar os seus primeiros passos na puberdade espiritual. Um pequeno passo para o homem da Terra, mas um grande salto para a humanidade. Né? São as palavras do astronauta, né? Lá em 1969, né? Foi realmente um avanço. Né? Então, vamos começar a complicar, que a gente gosta que complique. Né? Então, vamos lá entender. Na década de 60, quando o homem entra nessa puberdade espiritual, né? Quando ele recebe o título de cidadão do universo, né? Ao fazer suas primeiras experiências fora da crosta terrestre, o homem, então, começa a se dedicar à descoberta do macrocosmos. E ele fica que nem uma criança quando ganha um brinquedo novo. 1000 coisas para descobrir com esse brinquedo. Cada nova galáxia que ele descobre, cada nova estrela, cada novo planeta, né? E, ultimamente, né, todos os aplausos, né, todos os louros, né, estão para as descobertas dos buracos negros massivos e das supernovas. Por quê? Porque a ciência da Terra acredita que é nesses buracos massivos, nesses buracos negros massivos, que estão as respostas para a origem do universo. Mas qual é o correspondente de um buraco negro no microcosmos? Eu vou falar um exemplo que não é exatamente isso, mas só para vocês entenderem. O DNA, um gene. Um gene é o entrelaçamento quântico com um buraco negro. Se um homem se dedicasse realmente a estudar, por exemplo, porque ele não sabe muita coisa do DNA. Se ele se colocasse a descobrir a assinatura de Deus existente no DNA, ele descobriria. Então, ele está preocupado lá fora, esquecendo aqui dentro. Né? E cada nova descoberta do seu novo brinquedo, do seu novo telescópio, né? Ele fica entusiasmado. E deixa de lado algo muito importante, que é o aprofundamento na física quântica. Porque ela está, né, entrelaçada, ela tem um entrelaçamento com o macrocosmos. Então, voltando lá no nosso questionamento. O que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Mas que causa é essa? Primeiro, Deus é. Acabou, Deus é. Ele não existe. O que existe, vocês lembram que eu falei dessa diferença? O que existe é o que ele criou. Ele não existe. Ele é incriado. Lembram disso? Tá. Então, Deus é. Ele é o espaço-tempo.
Por que ele é o espaço-tempo? Porque ele é essa grande trama holográfica que vocês chamam de universo, porque esse é uma célula de um multiverso. E essa única célula, de 14 bilhões e meio de anos, é uma peneira, é um holograma. Né? Então, Deus é o espaço-tempo, Deus é a sua criação, é a grande e única consciência que há. É a grande e única consciência que há. Somente Deus é. O resto existe. O universo, e tudo que existe no universo, tudo, do verme ao homem, é manifestação da mente desse racional superior, ou dessa mente superior, ou dessa consciência única. Tudo que existe. Então, esse holograma, vocês poderiam considerar como sendo os neurônios de Deus. Né? Então, se a única coisa que existe é a mente de Deus. Porque o universo, e tudo que tem no universo, faz parte do pensamento divino. Ele está pensando isso tudo. Então, nós estamos imersos dentro desse aquário. Né? Essa matéria escura, esse holograma, somos os filhos pródigos, nós estamos imersos dentro disso tudo. E onde que o homem fica nisso tudo? Ele faz parte disso. Por isso que a gente fala, né? Deus está no homem. O homem está em Deus, né? O homem está em Deus, porque ele faz parte do pensamento divino. Da mesma forma que Deus está no homem, porque se o homem está dentro de Deus, se o homem está imerso em Deus, Deus está no homem. O único problema é que o homem ainda não se deu conta disso. E ele fica se debatendo, né? Numa dessas forças que eu apontei, das 4 forças que gera a matéria, e ele fica ali. E isso não tem problema nenhum para Deus, porque ele está te pensando. Por isso que nós falamos que só o que existe é a perfeição. O resto não existe. Lembra quando eu falei que não existia pecado? Não existe pecado. O pecado não foi criado por Deus. O pecado é uma cocriação sua. Então, é você que tem que resolver isso. Não é Deus que vai resolver. É você que tem que resolver. Todas as vezes que você desvirtua desse equilíbrio divino, que é o pensamento dele, o problema é seu, não é dele. Né? Então, você é uma coisa muito importante para o Criador, porque ele criou o seu pensamento com você dentro. Você é único. Você é único. Ele te fez, ele te criou, ele te pensou. Olha que fantástico. Ele me pensou. E ele me pensou para a perfeição. E lembra quando eu disse para vocês que Deus está experimentando a sua criação? Olha o entrelaçamento quântico. Ele está vivendo as experiências de evolução da sua criação. Lembra que eu falei isso para vocês? De trás para frente. Aí chega um momento que vai, bom, já vivi tudo com essa criatura. Ela já chegou no seu eu crístico.
ela tem um lugar de destaque no pensamento dele. Né? Por mais que a criação seja infinita, e por mais que o homem não consiga dimensionar essa criação, por mais que ele viva, né, numa mente cerceada pela matéria, né, uma mente, ele está aprisionado pela matéria, né? Ele vive numa das menores galáxias de um dos menores universos. Faz parte de um sistema solar dos menores da sua galáxia. Mas, mesmo assim, ele é único e extremamente especial e amado pela mente que o pensou. Então, Deus não te pensou para te relegar à insignificância. Deus não te pensou para te condenar ao sofrimento eterno num mundo que só tem guerra, miséria, fome e crime. Ele não te criou para isso, ele não te pensou para isso. Você, por estar imerso dentro da mente dele, você é a sua imagem e a sua semelhança. Não em forma. Então, pretender que o homem seja algo insignificante, imperfeito, que o homem é algo incompleto, incapaz de se aperfeiçoar, é pretender que Deus não seja Deus. Né? Porque, ao criar o homem, ele fez transmitir na sua criatura, ele se fez passar na sua criatura. Eu vou falando aos poucos com vocês. Eu já falei do desdobramento do pensamento de Deus, que a criação não está apartada. Nós vamos falando aos poucos. Vocês vão costurando aí, que uma hora vocês chegam na história final. Se vocês pegarem todos os estudos, né, anteriores, vocês vão chegar a essas conclusões. Então, a criatura, ela surge simples e ignorante, mas dotada de todas as ferramentas capazes de torná-la sábia, né? De torná-la virtuosa. Deus o criou em amor, porque ele é o amor. Deus te criou eterno, porque ele é o tempo. Né? Deus te criou eterno, porque ele é o tempo. Deus te tornou cidadão cósmico, porque ele é o espaço. Ele não te limitou a um determinado lugar. Ele te semeou, te deixou livre na criação dele. Então, ele permite que o homem experimente, né, todas as possibilidades de conhecimento, em todos os níveis de conhecimento, em todos os mundos, em todas as dimensões de tempo e espaço. E depois chegue até ele, a origem, o retorno do filho pródigo. Sendo parte integrante de tudo que é. Isso funciona em todos os... Você entendeu que você está dentro da mente de Deus? Vocês entenderam isso? Eleusa, Anderson, Ribamar, vocês entenderam? Que vocês... Aí eu falei que um dia eu vou dar uma aula sobre livre-arbítrio. Até onde é esse livre-arbítrio? Né? Porque a hora que a mente que está te pensando falar assim, chega, acabou essa brincadeira. Então, o livre-arbítrio não é bem o livre-arbítrio. Nós vamos entender isso depois. Se você está dentro da mente de Deus, não existe nada fora. Né? Então, fora da mente, não existe matéria.
Por quê? Porque se existisse matéria, né? Se a matéria existisse, ela teria que ser eterna. E ela não é eterna. Ela teria que ser imutável. E eu já mostrei aqui no início desse estudo hoje que ela não é imutável, ela se transforma pelas leis da própria ciência de vocês. Ela teria que ser infinita, e ela não é infinita. Então, esses atributos, né, eles pertencem somente a uma mente racional, a uma mente racional superior. A uma consciência única. Consegue entender isso? Olha como é que esse assunto é antigo. Olha lá a bactéria. Né? Não existe. Então, o que a gente vê, né? Aquele dia que eu falei para vocês do George Berkeley, lembram que eu falei dele? Né? Ele nega a existência da matéria. Ele contesta os argumentos do ateísmo, porque o ateísmo, ele divulga o quê? A matéria. E ele nega a existência da matéria. Então, ele critica os livres pensadores da sua época, né? E afirmando que existir, é ser percebido. A matéria não existe, portanto, ela não é percebida. Eu digo para vocês, quando eu olho para vocês, o que eu vejo? Eu já falei isso para vocês. Não, a luz. Eu vejo a luz dos seus centros de força. Eu não vejo a matéria. E quando, na nossa condição, não é todos, mas na nossa condição, quando a gente olha para o universo, quando a gente olha para fora, o que eu falei que nós vemos? Nós vemos Saturno com seus anéis, a gente vê Júpiter com as suas ondas. O que a gente vê? Átomos, partículas, na nossa condição. Cada um vai ver de acordo com a condição em que está. Eu só estou mostrando para vocês que ser é ser percebido. E percepção nós só temos da luz, da energia. Porque a matéria, ela é tangível, ela é mutável e ela se transforma. Né? Ela se transforma em nova matéria. Então, tudo no universo é matemática. Tudo no universo é som. Se você entender que o som também é matemática, você vai começar a entender, né, a atitude dos arturianos com as geometrias sagradas. Né? Então, hoje, em vez de se adorar santos nas igrejas, deveria se estudar as propriedades, né, das formas geométricas, dos números do universo. Eu estou falando de algarismos, estou falando de números, não de algarismos. Né? Então, tudo isso é energia. É energia do Pi. Os fractais são força pura. Então, a ciência que já está entendendo isso, ela não divulga, fica nos anais da ciência. Escreve-se um artigo, esse artigo é publicado nas revistas científicas, a massa não tem acesso, a massa não percebe, porque ela não tem acesso. Se ela não percebe, para ela, não existe. Né? Não existe. Então, eu quero encerrar esse encontro de hoje
com a seguinte afirmação: a matéria não existe literalmente. Ela é uma exceção, ela é uma exceção. Ela não existe, ela é uma exceção. Então, no que os ateus acreditam? Né? Se o que eles pregam é a matéria. Então, eles não acreditam no nada, no vazio. Porque, do ponto de vista cósmico, a matéria é 4% nesse universo e em todos os universos. Ela não é nada. Tá bom? No que os ateus acreditam? Em 4% de tudo que existe. No que vocês acreditam? Em 96% de tudo que há. Quem que está certo? Os ateus que acreditam em algo que não existe? Dentro desse princípio não existe o dinheiro. Né? Não existe o dinheiro. Né? Agora, entenda, para você perceber, Anderson, Eleusa, Ribamar, que é o que eu estou conseguindo ver aqui, para vocês perceberem, vocês têm que ter uma mente pensante. E mais, vocês têm que ter uma mente que tenha um conhecimento. Porque senão, vocês vão ver, mas não vão perceber. Conseguem entender isso? Vocês me veem, vocês me ouvem, vocês têm uma percepção de mim. Um ateu, se me ouvisse, ele teria outra percepção, porque ele iria conseguir enxergar. Então, olha só, eu dei esse exemplo aqui, do perfume, né? Você recebe um vidro de um perfume caro, um Chanel, né? Inspiração do meu canal. Você recebe um vidro de perfume caro. Você recebe um vidro de perfume barato. E você recebe um vidro de um placebo, uma água com um colorido e que não tem cheiro de nada. Você não tem nenhum conhecimento de odor. Você vai cheirar os 3 líquidos e, para você, a sua percepção é que não tem cheiro nenhum. Agora, eu vou te dar um exemplo. Você conhece o cheiro do perfume barato. Qualquer líquido de perfume barato que eu te apresentar, você vai identificar como sendo o melhor perfume que há. Porque você só tem aquele conhecimento. Muito bem. O contrário, se eu apresentar para você somente o perfume caro, todos os perfumes que você cheirar, pode ser até o ruim, né? Vai ser igual o perfume caro. Agora eu te apresento os 2 perfumes. O bom e o ruim. Você já desenvolveu um conhecimento. Então, você já sabe discernir. Porque você vai ter a percepção do que é melhor e você vai ter a percepção do que não é tão bom. Esse é o conhecimento. Para que haja conhecimento, a mente, ela tem que desenvolver, né, o aprendizado. E o aprendizado se desenvolve, né, através de experiências como essa que vocês estão vivendo no corpo. Só assim, para ter percepção. Bom, nós estamos falando de percepção espiritualista, de percepção grandiosas. Porque percepção da matéria vocês têm demais. Dinheiro, carro, roupa, casa, joias, né? Tudo isso são percepções materiais. Então, para quem conhece Paris, né? Viajar para uma cidade do interior qualquer aí, ele vai ter uma percepção com bastante, né, comparação. Para quem nunca foi para Paris e só viaja para o interior, se ele for para São Paulo,
ele vai ter uma percepção de que São Paulo é a maior cidade do mundo. Porque o conhecimento dele foi até São Paulo. Vocês conseguiram entender isso? Eu sei que é complexo. E a gente falar de física, de quântica, para vocês ainda é um pouco complexo. Mas eu dei essa volta toda para vocês entenderem que o que eu estou falando não está apartado da ciência. E nem está apartado do Evangelho. Por isso que eu trago essas citações, né, de Jesus o tempo todo. Não está apartado nem do Evangelho, porque Jesus sabia de tudo isso, gente. Ele só não podia falar. Por que ele não podia falar? Porque eles não tinham percepção. A questão do Livro dos Espíritos que nós abrimos hoje. Né? Então, a verdade ela vai sendo oferecida, ela vai sendo apresentada, né? Aos poucos, à medida em que as pessoas estão preparadas. Na medida em que as pessoas estão, que elas já têm condição. Vocês estão no seu despertar. Né? O Anderson disse que já teve contato com esse conhecimento, porque não recebo como absurdo. Não, Anderson, a maioria de vocês já teve contato, eu só estou relembrando. Vocês tiveram passagem, vocês são capelinos cultos, porém a moralidade zero, né? Vieram para cá com essa característica. Vocês passaram por Ur, por Lemúria, por Atlântida, por Egito, civilizações avançadas. Muitos de vocês estiveram nas rodas sacerdotais. Então, vocês sabem isso que eu estou falando. Até porque nós conversávamos com vocês sobre essas questões. Só que conversávamos numa relação direta, física, de nós para com vocês. Então, não é novidade. Vocês estão, sim, se recordando de coisas que vocês sabem. E para aqueles outros que falam, eu não sei nada disso, é porque você ainda não está ainda tendo essas percepções. Eu acho que eu hoje já enchi a cabeça de vocês, né, de partículas que estão aí bem agitadas, né? Então é a hora de vocês agora pararem, tomarem um café, como dizia o Chico, né? E ir sonhar. Desdobrem-se. E a gente continua esse assunto com vocês desdobrados.